Beleza, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a implementação em Python do método dos mínimos quadrados, tá bom? Eu coloquei do lado, eu mando junto com ele. Eu não vou explicar como que o método funciona, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu imagino que vocês já tenham aprendido isso na faculdade, na escola, sei lá, e estejam aqui interessados somente no código dele, beleza? Então, falado isso, vamos começar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para iniciar o nosso método dos mínimos quadrados são os vetores x e y, né? Que o usuário vai passar para a gente, os pontos x e os pontos y, com os quais ele deseja fazer o ajuste pelo método, né? Então eu vou começar importando o NumPy, o módulo NumPy, para facilitar algumas contas aí que a gente vai precisar resolver. E do NumPy eu vou importar a biblioteca Lineage, ok? Beleza. Vamos criar nossa função def mínimos quadrados. A primeira coisa que eu falei que precisa são esses vetores aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável pontos. Vai ser um inteiro que a gente vai pedir quantidade de pontos usados no ajuste, tá? Porque o usuário vai passar quantos pontos ele deseja colocar no ajuste. E aqui eu vou pedir o grau, vai ser um número inteiro de um input, grau do ajuste. Por que isso? Eu vou ensinar aqui para vocês, gente, porque o que é o ajuste? Eu tenho esses pontos e aí o ajuste vai ser isso aqui. Vai ser uma y igual a c0, uma constante 0, vezes um h0x, uma função x, mais c1h1 de x, mais c2h2 de x, mais cn hnx. E o que são esses h0, h1? São funções que eu escolho, tá? São funções que eu escolho de acordo com o ajuste que eu queira fazer, tá bom? Aqui nesse vídeo eu vou mostrar somente os ajustes polinomiais, tá bom? São, por exemplo, a reta. A reta, quem vai ser esse meu h0x? Vai ser 1, vai ser uma função constante 1, e o h1 de x vai ser x. Então quando eu substituir isso aqui, eu fico com y igual a c0 mais c1x, que é a equação da reta, né? A equação mais simples da reta. Se for uma parábola, meu h0x vai ser 1, meu h1x vai ser x, meu h2x vai ser x quadrado. E se eu substituir, eu chego na função, na equação da parábola, tá vendo? É isso que eu vou ensinar aqui. Então a gente vai poder fazer uma régua, uma parábola, uma função de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau e assim em diante, beleza? Por isso que eu coloquei aqui o grau. Ok. A primeira coisa que a gente faz é criar vetores x e y com os pontos, né? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar um vetor x e um vetor y, e por isso que eu vou usar o NumPy. Eu vou usar a função np zeros, ou seja, eu vou criar uma matriz, um vetor de zeros, né? Qual vai ser o tamanho desses dois vetores? Eles têm que ser do tamanho de pontos, né? Eles têm que encaixar os pontos que o nosso usuário vai passar, tá bom? Então, pontos. Ok, com isso a gente vai entrar num loop for i em range de pontos, e a gente vai pedir cada ponto desse para o usuário e vai colocar no vetor x e no vetor y. Então o vetor x vai ser um float, né? Float de um input vai ser x. Aqui eu vou colocar i para ele pedir tipo x0, x1, x2, x3, entendeu? Até xn igual, fecha, e o yi vai ser igual, a mesma coisa de cima, só vai trocar pelo y, né? Vou colocar aqui, y. Ok, essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte? A segunda parte é criar esses vetores H's aqui. Como que eles são feitos? O que são esses vetores H? Os vetores H eles vão ser criados da seguinte forma. A gente vai pegar esses pontos x, os pontos x que o nosso usuário passou,
e a gente vai substituí-los nas nossas funções escolhidas, nos nossos H's. Então, quem que é o vetor H0? São os pontos x que o nosso usuário passou, substituídos na função H0x. Quem que é a função H0x? É um 1. Qualquer ponto que eu substituir aqui vai dar 1, é uma função constante. Então, o nosso vetor H0 é um vetor do mesmo tamanho do número de pontos que o usuário passou, só que cheio de 1, entendeu? Quem que é o nosso H1? Quem que é o nosso vetor H1? Quem que é a função H1x? É o x. O que acontece se eu colocar esses valores de x aqui? Eu vou ter o próprio x, né? Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aqui, criei o nosso vetor H1. Se eu fosse fazer um ajuste de parábola, eu ia ter uma outra função aqui, eu ia ter um outro vetor H2. Quem que seria H2? Seriam os pontos em x, os pontos x que o usuário passou, todos eles elevados ao quadrado, não é? Então é desse jeito aqui. Como que a gente vai criar isso aqui? Como que eu pensei? Então vamos lá, criar vetores H. Eu pensei em criar um vetorzão H e dentro dele eu vou guardando esse H0, H1, H2, entendeu? Porque lá na frente a gente vai precisar, vocês vão entender mais na frente. Então eu vou criar esse vetor Hzão, eu vou criar usando um NumPy, então vai ser um NP, vou criar uma matriz de zeros. E qual vai ser o tamanho? O tamanho disso aqui vai ser grau mais 1 por grau mais 1. Ele vai ter grau mais 1 linhas e grau mais 1 colunas. Por quê? Ora, veja bem, se o nosso ajuste for de grau 1, ou seja, uma reta, você concorda que eu vou ter o vetor H0 e o vetor H1? Estão vendo? Aqui, gente, desculpa, aqui eu cometi um erro, é pontos, tá? Não é grau mais 1. Vai ter grau mais 1 linhas e pontos colunas, tá bom? Por quê? Veja bem, se o nosso ajuste é de grau 1, eu vou ter o vetor H0 e o vetor H1. Se o nosso ajuste é de grau 2, uma parábola, eu vou ter o vetor H0, H1 e H2. Perceba que o número de vetores que eu tenho é sempre um a mais do grau do ajuste que eu estou fazendo. Por isso, vai ter grau mais 1 linhas. E por que a quantidade de colunas vai ser a quantidade de pontos? Aqui não tem 4 pontos? Não foi 4 pontos que o nosso usuário passou? Então é por isso. As colunas vão ser os pontos que o usuário passou. Ok? Agora a gente precisa montar esse vetorzão H. Então a gente vai acessar for in range de len de H, porque for in range de linhas de H, né? E for j in range de len de H, e len de H0, que vai ser o número de colunas, né? Eu posso substituir aqui por pontos, tá? Eu posso substituir isso aqui por pontos e isso aqui por grau mais 1. Eu só estou usando aqui o tamanho dos vetores, mas eu estou acessando as linhas e as colunas da nossa matriz H, beleza? Então aqui o H na linha I, na coluna J, vai ser quem? Vai ser a potência de quê? Do que estiver na posição J do nosso vetor X elevado a I, tá bom? E isso aqui é fazer os pontos x que o nosso usuário passou elevados à potência da função que a gente estiver trabalhando. Então na primeira iteração vai ser o H0, ele vai pegar esses pontos aqui e elevar a 0, vai dar todo mundo 1, ele vai criar esse vetor aqui, tá bom? Na segunda iteração, no caso da reta, tá bom? Na segunda iteração, que vai ser de grau 1, ele vai pegar esses pontos aqui e elevá-los todos a 1. A gente vai obter esse vetor aqui. E esses vetores que a gente vai criando, a gente vai guardar dentro do nosso vetor Hzão. Vocês vão entender o porquê, tá bom? Aqui, só para ficar mais claro o que eu estou fazendo, eu vou dar um print vazio aqui embaixo, só para ficar mais bonitinho. E aqui eu vou dar um print H. Ou seja, depois que ele fizer tudo isso aqui, ele vai mostrar como é que ficou esse vetor H, tá? Ver se isso aqui tá certo, isso aqui tá batendo, tá bom? Qual que é a terceira parte? A terceira parte é a gente montar o sistema AX igual a B. O que é esse sistema AX igual a B? A gente quer descobrir o que? Essas constantes, né? A gente vai usar o método dos mínimos quadrados para descobrir essas constantes que estão aqui, para a gente saber qual que vai ser a nossa função de ajuste, né? Então, como que é feito essa matriz A e essa matriz B? É dessa forma aqui. Eu escrevi isso aqui para vocês. A matriz dos coeficientes, a matriz A, ela é feita pelo produto interno dos nossos vetores H. Então, por exemplo,
Na linha 0, coluna 0, eu estou falando aqui no Python, né? Eu não falo linha 1, coluna 1, porque o Python não lê isso como coluna 1, linha 1. Ele lê como linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 0, beleza? Na linha 0, coluna 0, é o produto interno do vetor H0 com ele mesmo. Na linha 0, coluna 1, é o produto interno de H0 com H1. E assim por diante, entenderam? É dessa forma aqui que a gente vai montar a nossa matriz dos coeficientes. E o nosso vetor B, o nosso vetor das constantes, ele é feito linha 0, vai ser o produto interno entre H0 e o vetor Y dos pontos que o usuário passou pra gente, tá bom? Na linha 1, vai ser o produto interno do nosso vetor H1 com o vetor Y, com os pontos Y que o usuário passou pra gente, tá bom? Vai ser assim que a gente vai montar essa matriz. Então a gente vai ter que montar essa matriz e resolver ela pelo método da eliminação gaussiana para descobrir as nossas constantes, ok? É desse jeito que a gente vai fazer. Eu acredito que vocês já saibam isso, porque vocês já aprenderam isso, né? Então vamos voltar aqui. Como que a gente vai montar? Primeiro a gente tem que criar a nossa matriz A e nosso vetor B. Então eu vou usar a função do NumPy e criar um de zeros. Qual vai ser o tamanho disso aqui? Vai ser grau mais 1 por grau mais 1. Vai ter grau mais 1 linhas e grau mais 1 colunas. Por quê? Ora, olha aqui. Se o nosso ajuste é de grau 1, que é o caso que a gente está trabalhando aqui, se o nosso ajuste tem grau 1, ele vai ter o vetor H0 e o H1, não vai? Se ele vai ter o vetor H0 e H1, eu vou ter essas duas primeiras linhas aqui e essas duas primeiras colunas aqui, beleza? Para o vetor B, vai ser a mesma coisa, né? H0 e H1, tá vendo? Eu vou ter esses dois aqui, vai ser um sistema 2x2. Se fosse uma parábola, isso é um sistema 3x3 e assim por diante, ok? Então é sempre o grau mais 1. O nosso sistema ele vai ter grau mais 1 linhas e grau mais 1 colunas de acordo com o grau que nós escolhemos para fazer o ajuste. Então B vai ser um NP zeros de quanto? De grau mais 1, que é só um vetor, né? O vetor tem uma linha só, então não preciso indicar aqui para ele. Tá. Agora a gente tem que acessar a nossa matriz dos coeficientes. Vai ser len A, tá? For J in range de len A também, porque é uma matriz quadrada, vai ser uma matriz quadrada. E aqui, o elemento na linha I, na coluna J da matriz A, ele vai ser o produto interno do que estiver na linha I de H. Eu vou usar essa funçãozinha dot do NumPy que realiza o produto interno pelo HJ, tá bom? Então na primeira, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vetor H0 e vai fazer o produto interno com H1, com H2, com H0, com H1, com H2, com HN. Depois ele vai passar para o H1. Ele vai fazer de novo o produto interno entre H0, H1, H2, H3. Então aqui eu vou fazer todos os produtos internos e eu vou encaixando eles na nossa matriz aqui, entendeu? Essa parte é meio chatinha de explicar, mas quem estudou esse método na faculdade, na internet, não está entendendo, e espero que esteja entendendo o que eu estou falando. E o BI vai ser a mesma coisa, produto interno de HI, só que dessa vez vai ser com o vetorzão Y, né? Vetorzão Y. Quem que é o vetorzão Y? Ele guarda os pontos Y que o nosso usuário passou pra gente, tá bom? Com isso a gente conseguiu montar nosso sistema AX. Aqui eu vou dar um print. E aqui eu vou printar o seguinte, print A. Igual, só pra gente ver qual que é a matriz. Vai printar o A, dá um espacinho. E aqui eu vou printar o nosso vetor coluna B. Tá bom? Agora a última coisa que a gente tem que fazer é resolver o sistema AX igual a B. Ok? Como que a gente vai resolver? Eu poderia usar o código da eliminação gaussiana que eu programei em algumas aulas atrás, vocês podem checar aí no meu canal que está lá. Mas o código ia ficar muito grande, ia ter que ajeitar algumas coisas aqui, então por isso que eu importei esse Linauge aqui. Esse Linauge tem uma função que nos permite resolver um sistema linear. Então eu vou criar uma variável x aqui, vai ser o nosso vetor x, esse vetor x vai ser aqui, vai ser NumPy.Linauge.solve, se resolve o sistema. Que sistema? Matriz A pelo vetor coluna B. Ok? Agora isso aqui é um vetor, eu quero mostrar esse vetor para o nosso usuário, porque nesse vetor aqui vai estar essas constantes aqui, que é o que a gente está procurando. Tá? Então eu vou acessar o nosso vetor x com as soluções e vou printar. Então eu vou printar o C, que é a constante,
mais a string do i, né, que é a posição, para ele printar C0, C1, C2, C3 e assim por diante, igual a xi. Beleza? Eu acho que isso aqui já deve funcionar. Vamos testar, vamos usar com o nosso exemplo aqui. Vamos ver. Salvar aqui. Opa, não foi? Não foi? Tá rolando aí. Vamos ver. Deu um probleminha aí, vamos esperar. Não tá querendo responder. Hora boa para isso acontecer, né? Depois de esperar um pouquinho aí, ele voltou. Tá, vamos abrir o nosso exemplo aqui. Vamos testar. Vamos ver se ele encontra essas duas soluções aqui para o nosso ajuste de reta, tá bom? Vamos chamar nossa função mínimos quadrados. Eu quero inserir 4 pontos. Eu quero um ajuste de grau 1, vai ser uma reta. E quem vai ser o x0? x0 é 1, y0 é 3, x1 2, y1 5, x2 3, y2 6 e x3 4, y3 8. Olha lá. Ele criou esse vetorzinho aqui. Esse aqui é o nosso vetor H. Tá vendo? Ele criou aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. A nossa matriz A, essa daqui. O nosso vetor coluna B. E essas são as constantes que ele encontrou lá. 1.4999 é bem próximo disso. E o C1 é 1.6. Então, o que a gente chegou? A gente chegou à conclusão que o nosso ajuste de reta para esses pontos aqui de grau 1, ele é igual a 1.5 mais 1.6 vezes x, entenderam? É dessa forma aqui. Aqui você pode colocar o grau que você quiser que ele vai encontrar, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A explicação disso aqui é um pouco confusa. Eu peço desculpas aí. Mas é aquela história de sempre. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou ajudar da maneira que eu puder. Ou me manda um e-mail, beleza? É isso. Muito obrigado por assistir. Deixa o like. Tchau.